né? Qual que é o carisma? Assim, o que que você intuiu? O que que você foi movido pela ação do Espírito Santo? Justamente, as pessoas fazem uma confusão assim, quero fundar uma comunidade, quero abrir uma nova comunidade. Não é bem por aí, porque primeiro olha-se, qual é o carisma? Existe uma fonte inspiradora nesse sentido? Para isso a igreja está muito estruturada, né? Tem as escolas para consagrados, enfim, caminhos que essa pessoa ela nem sabe que é o fundador, ou os fundadores nem sabem que são os fundadores, a história da igreja vai mostrar isso. Mas a gente foi percebendo ao longo desse tempo e através de muitos congressos que nós participamos, a gente vai vencendo, eu digo que eu sou um pesquisador das novas fundações, né? Haja vista mais de 10 anos perseguir esses temas. E a gente entendeu na Discipuli Domini, assim como toda outra nova comunidade, que cada carisma é como se fosse um mosaico que vai formar o rosto de Cristo. Esse carisma, por um período nas grandes fundações ou nas fundações dos santos da igreja, vão encontrar uma página do Evangelho. Nós entendemos que o nosso trabalho missionário, nós somos fundamentados no tripé católico, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Nós entendemos que o carisma da comunidade Discipuli Domini é ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, em Mateus 28:19, nós encontramos ali o fundamento bíblico que nos leva a exercitar esse carisma qual nos foi pedido. Vocês estão diretamente ligados a uma diocese? Sim, estamos na diocese. Você falou aqui no livro que parece que precisa ter mesmo a chancela de uma diocese, uma comunidade nova. Precisa porque no caso do livro aqui, quem também apresenta o livro é o meu bispo diocesano emérito agora, D. Manuel Parrado Carral. As novas fundações, com um determinado tempo, elas vão ter seus estatutos. Seja o estatuto civil, que vai direcionar, no nosso caso, somos uma associação privada de fiéis, sem fins lucrativos, para que você possa organizar e dar credibilidade aos seus benfeitores, com o trabalho que é feito aqui também. E depois, com um determinado tempo e a sua maturidade, o bispo vai acompanhando ou ele vai designar um sacerdote, um diretor espiritual para acompanhar essas novas fundações. E com o passar do tempo, a gente fala muito de tempo, desse kairos, porque vai amadurecer nesse processo. Essas novas fundações, então, elas são pedidas que apresente à igreja, à diocese, o seu estatuto canônico. Aí a igreja vai chancelar, vai ver de fato se está coerente dentro daquilo que o Código Canônico direciona. Todo leigo tem o seu direito de associar-se. Então, ser uma nova comunidade, resumidamente, juridicamente, é você participar de uma associação de fiéis nesse sentido, com chancela daquilo que a igreja, o bispo, vai direcionar. Então não é assim, acordei pela manhã, vou montar uma comunidade, sair inventando uma comunidade e tal. Não é bem assim. Não é bem assim. As coisas precisam de um certo tempo, precisam de discernimento e, ao mesmo tempo, sempre desse apoio assim, fraterno, né? E, ao mesmo tempo, de credibilidade daquele que representa ali, naquele determinado espaço, a Igreja Católica. Minha gente, um hábito, né, do Papa Francisco que eu queria chamar a atenção agora. Você falou agora, né? Pega o violão e canta uma musiquinha. Você sabe que 20 anos atrás eu cantava nos sábados à noite, assim, a Nossa Senhora, e isso ia pela TV Canção Nova, o meu programa, e aquilo me fazia um bem tão grande. E se tornou comigo um verdadeiro hábito de falar com Nossa Senhora, cantando e rezando ao mesmo tempo. Eu queria que você acompanhasse esse CVT. Vai lá. Durante uma audiência, o Santo Padre revelou um detalhe interessante de sua rotina. Todas as manhãs, quando chego aqui no meu escritório, rezo a Nossa Senhora e depois vou à janela para olhar a praça, para olhar a cidade. E ali no final da praça, vejo as pessoas que trabalham na segurança. Todas as manhãs, saúdo esses trabalhadores com um coração e agradeço. Esse hábito do Papa trouxe uma reflexão. Será que existe maneira melhor de começar o nosso dia de trabalho, a não ser com oração e gratidão? Podemos até falar que não temos tempo para isso, mas se o Papa, que é encarregado de guiar toda a igreja pelo mundo, consegue um tempinho, por que nós não podemos conseguir também? Agora é um bom momento para executar esse hábito do Papa em nossa rotina.
Antes de começar a trabalhar, peça a intercessão do seu santo favorito e ore a Deus. Também podemos tirar um momento para saudar e rezar pelos que nos apoiam e nos ajudam, ou seja, nossos colegas de trabalho. O hábito de orar e agradecer não só nos abrirá para receber a graça de Deus ao longo do dia, mas também irá nos ajudar a trabalhar com mais generosidade e pureza de intenção. Não sei bem a razão que me trouxe aqui. Talvez foi a saudade, quem sabe o desejo de te encontrar e lembrar daqueles tempos quando nas noites de ternura alguém unia as minhas mãos, me mostrava tua imagem, rezava comigo e um dia me ensinou a te chamar Maria, ou simplesmente Mãe. O tempo segue em frente, não retorna mais. É como um rio que vai, percorre 1000 caminhos pra chegar ao mar. Nessa busca de infinito, venho conversar contigo e sentir a tua paz, te contar da minha vida, dos meus sonhos esquecidos, do desejo de volta, a te chamar Maria, ou simplesmente Mãe. A te chamar Maria, ou simplesmente Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A te chamar Maria, ou simplesmente Mãe. Santo Inácio de Loyola nasceu no ano de 1491 no Castelo de Loyola, que ficava em uma região do norte da Espanha. Era filho de família cristã da nobreza rural e era o caçula de 3 irmãos e irmãs. Quando tinha aproximadamente 15 anos, Inácio colocou-se a serviço de Juan Velázquez de Cuéllar, ministro do Tesouro Real na época. Aos cuidados de Juan, Inácio recebeu a formação, aprimorou sua cultura e tornou-se um cavaleiro, se interessando por aventuras militares.
e, como descreveu em sua autobiografia, até os 26 anos de idade, tinha sido um homem entregue às vaidades do mundo. Essa história começou a mudar de rumo quando, em um combate militar, Inácio foi ferido por uma bala de canhão, que, além de partir sua perna direita, deixou lesões na perna esquerda. Durante o seu período de recuperação, Inácio dedicou-se à leitura de livros de santos que falavam sobre a vida de Cristo. Foi aí que ele percebeu que as ambições do mundo lhe causavam alegrias passageiras e que só Jesus Cristo encheria o seu coração de uma alegria duradoura. Tomado pelo amor de Deus, pendurou sua espada aos pés da imagem de Nossa Senhora de Montserrat e entregou-se à vida eremítica, onde viveu seus exercícios espirituais e, logo depois de estudar filosofia e teologia, lançou os fundamentos da Companhia de Jesus, a congregação dos jesuítas. Ele dizia que o objetivo da companhia não era simplesmente a salvação e perfeição da própria alma, mas também para ajudar na salvação e perfeição da alma do próximo. Santo Inácio de Loyola dedicou-se até o fim da vida em salvar almas e apresentar o amor de Jesus. Foi para o céu com 65 anos e de lá intercede para que nós façamos o mesmo, com todo o coração, com toda a alma e com toda a vontade. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Aí então está um dos exemplos daquela forma mais tradicional como nós conhecemos os fundadores de grandes congregações religiosas. Só para ter uma ideia, Santo Inácio de Loyola é fundador de uma congregação cujo Papa Francisco pertenceu, né? E pertence, né? Então, se você olhar, por exemplo, para a história, você vai se encontrar com São Francisco e Francisco fundando, né, uma congregação religiosa, os franciscanos, com os seus vários segmentos, mas que nos acompanham até hoje. Você tem São João Bosco, por exemplo, fundando uma congregação voltada para os jovens e as necessidades dos jovens. E São João Bosco, em 1815, quando nasceu, ainda menino, já sentia no coração esse chamado. Qual que é a diferença desses grandes santos, né, que formam suas grandes congregações religiosas, de novas comunidades? Tem também, dentro da perspectiva de novas comunidades, se tornar uma congregação religiosa mais institucionalizada e também talvez de maior peso, inclusive dentro da igreja, como essas que são centenárias, milenares, né? O desejo das novas comunidades é por aí ou não? Alcides, o Espírito Santo, ele atualiza, né? Nós vimos na história da igreja, você citou bem aí, chamados grandes fundadores, São João Dom Bosco, especialmente Francisco de Assis, leigo, né? O laicato, tanto já vista que o Papa quis ordená-lo sacerdote e ele optou que não, porque ele entendia que o chamado dele nasceu daquela maneira. As nossas fundações não têm uma pretensão, eu também escrevo isso no livro, né? Existem alguns conflitos que vai mexer um pouco com as estruturas, mas hoje nós temos grandes exemplos, aqui no Brasil, por exemplo, a comunidade Shalom, que tem mais de 3.000 consagrados e um trabalho missionário em outros países, fundada por um leigo, que tem um trânsito muito forte, está em Roma também, sempre nos discatérios, né? Os organismos que vão cuidar, olhar para a evangelização. Agora, o mover do Espírito Santo, por isso que a igreja ainda o chama de novas comunidades. Em 2.000 anos de igreja, na pesquisa também, foi o primeiro documento oficial, o Celândia Aparecida, que traz esses 3 parágrafos. E a igreja não vai falar diretamente às novas comunidades, ela vai dizer aos movimentos eclesiais e às novas comunidades, porque ainda não sabe de fato como enquadrar, né? Então não existe uma pretensão de ser maior ou menor, mas eu acredito que a evolução ela vai caminhando por esse limiar. Dá um exemplo para mim de movimentos, só para a gente distinguir novas comunidades e movimentos. Isso. Uma nova comunidade é a pessoa participante ou aquela que aspira a participar, ela vai associar-se àquela comunidade. Como eu bem disse, juridicamente, uma nova comunidade ela tem essa parte jurídica, né?
como associação. Ela vai ter o seu CNPJ, porque ela vai ter que prestar conta do seu serviço, seja na evangelização, seja nos donativos, seja na benfeitoria. Enquanto que o movimento, aí é muito fácil de nós entendermos, cair no Concílio Vaticano II. Porque parece que tudo novo, mas se olharmos, antes do concílio, você já tinha ali Chiara Lute fundando os focolares, você tinha o movimento da Obra de Maria na Itália. Então, o que são os movimentos hoje? Neocatecumenato, Comunhão Libertação, Renovação Carismática Católica. O que difere o movimento de uma nova comunidade é porque uma nova comunidade ela nasce a partir de um carisma e o movimento tem suas aspirações próprias de agregar, de trabalhar muito próximo às pastorais, mas isso não tira o seu valor, né? Não é uma competição como você mesmo disse, né? Porque você pertence a uma nova comunidade, você pertence à renovação carismática, você pertence ao apostolado da oração. Não, nós somos todos batizados, somos filhos de uma única igreja. Alguém pode pertencer a uma comunidade, como a sua comunidade, por exemplo, e está diretamente ligado a um movimento como Renovação Carismática? Pode, além do que, e também pode participar nas pastorais. A gente sempre orienta, o documento 100 vai dizer muito disso, né? Porque somos uma única igreja. Obviamente, o cristão, o batizado, ele vai se adaptar àquilo que fala mais ao seu coração. Tem alguns momentos de oração que são específicos, são típicos dessas comunidades? Por exemplo, na sua comunidade, você tem, assim, algum momento que você diz, opa, nos reunimos toda quarta-feira à noite, ou então, são alguns momentos que as pessoas que fazem parte dessa comunidade terão ali o seu ponto de sintonia? Sim, nós chamamos da vida fraterna. Ok. Então, nós trabalhamos 3 vias, a dimensão espiritual, a dimensão pastoral e a dimensão fraterna. É muito comum as comunidades participarem de uma estrutura, não modelo engessado, mas teria que ser mais ou menos assim. Numa nova comunidade, uma nova fundação, existe aquele que são os vocacionados. Eles aspiram a pertencer àquela comunidade, mas ainda não são. Existem os discípulos, que já fizeram um caminho vocacional com a comunidade, foram orientados para isso, se consagraram àquele carisma, receberam a sua pertença, o seu sinal. Aí sim, no caso da discípula idônea, nós temos como regra os sábados. Os sábados ele é guardado para nós ali, todos os sábados às 18 horas, nos reunimos para o nosso momento de oração em fraternidade. E durante o nosso dia a dia, nós temos a nossa regra de vida. Aí nós temos o terço diário, a liturgia das horas, nós temos todo... E aí cada comunidade adapta conforme o seu modo de vivência. Nas comunidades de vida, já tem uma exigência maior, porque já vivem junto. Aí participa da missa todos os dias, fazem as laudes, enfim, sempre com orientação. Então, todo sábado, 6 horas da tarde, vocês estão reunidos e se reúnem assim presencialmente ou Presencialmente. Virtualmente? Não, presencialmente. Temos a casa de missão, temos a nossa capela. E todos ali rezam juntos? Todos ali rezam juntos. Uns rezando pelos outros, se eu fico imaginando, um que esteja passando por mais dificuldade, certamente vai receber as orações dos outros. Sim. Momento do encontro com a palavra de Deus. Tem toda essa dinâmica de encontro de espiritualidade. Iniciamos com a reza do terço, né? Nós somos muito marianos, assim como a igreja tem que ser, né? Como nós estamos aqui. E depois nós, então, trabalhamos nossas atividades. Olha, falando em Somos Marianos, agora nós vamos fazer um momento especial da nossa novena e eu queria que você em casa se preparasse. Se você tem o seu terço em mãos, a gente fez uma experiência bonita aqui de rezar mistérios do terço e colocar o Brasil em oração. Mesmo que não dê para a gente rezar o terço todo, não tem problema. Depois você continua ao longo do dia. Mas agora é o momento da nossa novena. Vamos lá, vai. Eu vou falar nesse momento com a Carla Maria Costa, lá de Varginha, Minas Gerais. Carla, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Dalcides. Muito obrigada, viu, pela honra de estar podendo rezar com você aí de novo. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Eu ia pedir sua bênção, mas você já me falou, né? Dalcides, Deus te abençoe. Acolho Amém. A sua bênção com muito, muito carinho, com muito amor. E eu queria saber o seguinte, como é que está a mãezinha? A minha mãe está bem, viu, Dalcides? Ela fez, em 2021,
rezei aí com você, né? Porque ela tinha sido curada. É a dona Cássia, né? Isso, aham. Aí ela tinha feito a mamografia da mama esquerda, aí não deu nada. O câncer sumiu, né? Só que ela Sim. teve que fazer a retirada da outra mama. Sim. Aí no dia 11 desse mês, ela fez a reconstituição da mama. E deu tudo certo, viu, Dalci? Graças um dia antes eu a rezei Deus. com você. A gente rezou junto, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. E deu tudo certo. Deus te abençoe, viu? Amém. Você Amém. reza comigo agora em ação de graças, então, e nós vamos agradecer a cura da dona Cássia. Nós vamos pedir bênçãos e graças por você, Carla, que também é assim guerreira na oração, desde a outra vez que a gente já teve o encontro. Eu pude perceber isso, você sempre é uma mulher de oração e a sua família se mantém firme em pé também graças à sua oração e às orações da dona Cássia. Nós vamos colocar o Brasil todo rezando nesse momento e eu vou fazer o seguinte, já que você falou sobre o texto da Divina Providência, vamos rezar então um mistério juntos do texto da Divina Providência e você reza comigo. Mãe da Divina Providência, providenciai. E agora, durante 10 vezes, eu vou dizer, Deus provê, Deus proverá. E você vai dizer comigo, sua misericórdia não faltará. O Laércio, que está aqui ao meu lado, reza junto com a gente também. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Pedindo a Nossa Senhora bênçãos, graças, pedindo que Nossa Senhora recorra ao seu Filho Jesus por todos aqueles que também estão enfrentando, quem sabe uma doença séria, uma doença grave, aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Tem alguém que está precisando de oração, seja na sua família ou então alguém que você conheça? Você tem assim, alguém que você gostaria, Carla, de colocar nesse momento? Tem sim, Dalcides. Eu queria pedir para você estar rezando pelo meu irmão, porque ele sofreu um acidente de moto e ele está em recuperação tem 6 meses já. Tá. Que Deus possa dar força para ele, sabe? Para ele poder recuperar mais rápido. Pedir também para mim, para o meu marido Diego, para que Deus possa abrir os caminhos para a gente, que eu consiga outro emprego, que eu estou desempregada. E agradecer pela oração que você fez, que você, graças à sua oração, você restaurou a minha família. Amém. Hoje é outra família, viu, Dalci? Depois que a gente perdeu o meu irmão, que ele suicidou, né? Sim. Hoje é outra casa, sabe? É outra, às vezes, a mais que vem para bem, né? E graças a você, seu programa, eu tenho só a agradecer. Eu assisto os programas todos os dias. Da meia-noite, 4h15, todos os dias eu não deixo de assistir de jeito nenhum. Eu tenho muita fé na sua oração e você é muito abençoado. E me veio As orações são muito fortes. E me veio muito ao coração de abrir a palavra de Deus e te deixar uma mensagem. Mas antes disso, vamos continuar aqui com 4 invocações agora, colocando e acrescentando esses pedidos que você trouxe. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Eu pedi a luz do Espírito Santo enquanto falava com você e abri. Quem me acompanhou aqui viu que eu não fiquei procurando, indo para frente, para trás. Eu simplesmente abri a palavra de Deus. E eu quero ler esse pequeno texto da palavra de Deus. Mas antes, mais 2 invocações. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá.
Sua misericórdia não faltará. Olha que interessante. A palavra de Deus, às vezes tem livro que a gente lê pouco, né? O Evangelho de Lucas a gente lê muito, os Atos dos Apóstolos a gente lê sempre, mas um livro como esse, por exemplo, que eu não teria escolhido, eu abri ao acaso, né? O livro de Macabeus, Antigo Testamento. E nesse livro está escrito assim, e quando eu pedi a luz do Espírito Santo, eu pedi que viesse a luz do Espírito Santo sobre mim, para que eu pudesse ler algo que você entendesse que é uma mensagem. Vejam que em todos os tempos, os que confiam em Deus nunca perdem as suas forças. Você entendeu o texto? Estou só começando a leitura. Mas olha o que você acabou de contar, as dificuldades pelas quais você passou, as lutas, o que tem passado. O texto da palavra de Deus está dizendo, em todos os tempos, os que confiam em Deus nunca perdem suas forças. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo das situações perversas, das pessoas poderosas. Seja corajosa, seja corajoso, valente na defesa daquilo que é certo. Livro de Macabeus, capítulo 2, versículos 61 e seguintes. Olha que coisa bonita, Carla. Em tempos difíceis, em todos os tempos, os que confiam em Deus nunca perdem suas forças. Não tenham medo das ameaças, das pessoas perversas, porque os planos dessas pessoas fracassarão. Amém. Mas você continue corajosa, continue valente na defesa da lei, na defesa do que é certo. Amém. Vinde, Maria, chegou o momento. Vinde, Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, intercedei por nós, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe Aparecida, rogai por nós, pelas nossas famílias. Assim seja. Amém. Minha Nossa Senhora, me dá um colo. Tem dias que eu não tenho quase força, que a vida pesa tanto e me sufoca. Preciso do teu amor, quero a tua companhia. Fé mais fé, daquela fé que alivia. Preciso de colo, me dá um colo. Minha Nossa Senhora, faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo
tanta pressa, preciso do teu amor. Eu tenho tanto medo do amanhã, que o hoje eu já nem vivo por inteiro. A paz que eu procuro tá aqui dentro, eu sei. Mas dá um colo, a paz que eu procuro tá aqui dentro, eu sei. Mas dá um colo, me dá um colo, me dá um colo. Me dá um colo. Eu sempre me identifiquei muito com São João Paulo II. Ele é uma das minhas maiores inspirações. Que saudade de quando fui no Vaticano e o vi pessoalmente. Foi uma emoção daquelas. Eu sempre gostei muito de artes e ele foi um dos meus grandes inspiradores. Aprendi demais com ele sobre a arte dentro da igreja e do quanto nós podemos nos conectar com Deus através da simplicidade dos detalhes. Deus é o maior artista. E quando nós criamos algo, seja através de uma pintura, uma dança ou um teatro, conseguimos nos conectar de forma única com aquele que é o Criador de todas as coisas. Sou muito grata por termos um santo tão atual em nossa igreja, que nos ajuda a viver mais próximos de Deus nessa modernidade dos tempos. São João Paulo II, rogai por nós. Abraços, Ana Luísa. Obrigado, Ana Luísa, pelo seu carinho em mandar para a gente essa pequena história, né, da sua vida, o quanto São João Paulo II foi importante na sua vida. Você sabe que eu estava lendo o seu livro, eu estou aqui entrevistando o Laércio Alves, é um livro muito interessante, minha gente, que fala sobre as novas comunidades. Inclusive, ele que é fundador de uma dessas novas comunidades, né? E a sua comunidade é a comunidade católica Discipuli Domini, discípulos do Senhor. Isso, é isso? Discípulos do Senhor. Discípulos do Senhor. Você fala aqui sobre a importância do Concílio Vaticano II. Estamos ali na década de 60 e a gente tem uma grande transformação na Igreja Católica. Talvez a Igreja Católica tenha se transformado mais nesse período aí da década de 60 em diante do que nos quase 2000 anos que antecederam o Vaticano II. O que é que houve de tão especial no Vaticano II e qual que é a relação de Vaticano II com as novas comunidades? Perfeito, Dalcides. Celebramos agora, inclusive, né, relembrando as datas do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi uma reunião de todos os bispos e convidados, observadores também de outras denominações, de outras religiões, onde o Papa ele convoca, né? Começou ali com João 23, depois ele veio a falecer e Paulo VI deu continuidade, tá certo? O que de fato o concílio, nós viemos para cá comentando ainda desse grande feito para a igreja. O que é a igreja antes do concílio e o que é a igreja pós-concílio? Quais as mudanças? Haja vista que eu chamo a atenção nas formações, nas conferências, as pessoas têm o hábito de ir e têm que visitar as igrejas antigas, né? E as pessoas se deparam de ver vários altares nas laterais das igrejas, quando o altar central, a nave principal era o presbitério, mas as igrejas antigas elas tinham seus altares ao lado. Então, antes do Concílio Vaticano II, a missa era rezada em latim, as pessoas não tinham entendimento e cada sacerdote rezava ali 2, 3 missas simultaneamente de costas para o povo. Essa é uma das mudanças mais significativas do concílio. Nessa reunião de cardeais e bispos, a igreja lança um documento chamado Sacrosanto Concílio que pede que as missas sejam rezadas na língua vernácula. O que é isso? Ou seja, estamos no Brasil, a língua oficial é português, então
a missa vai ser rezada no português. Você vai para a Europa, você está na Itália, a missa vai ser rezada no italiano. Se você está aqui na América do Sul, no espanhol. Ou seja, isso foi uma das grandes mudanças que trouxe para a igreja no seu seio, entre tantos outros documentos e constituições, mas o papel do leigo em si, ele ganha-se uma conotação muito determinante. Haja vista que anos depois, São João Paulo II, eu também cito no livro, ele lança um documento chamado Christi Fidelis Lais, ou seja, o papel do leigo para a igreja. E o termo leigo, ele ganha uma conotação, né? Haja vista, as pessoas têm dificuldade de entender ainda, ou seja, eu não manjo de mecânica, então sou leigo, eu não conheço desse assunto, mas não quer dizer que você... Para a igreja, os documentos da igreja, leigo é aquele que não é ordenado, né? Ele não tem o ministério, ele não é ordenado o sacramento da ordem, porém, ele tem o seu papel de contribuição. E as novas comunidades têm essa riqueza, Dalcides, de serem compostas por clérigos, ou seja, sacerdotes, religiosos, mas também o leigo, homens e mulheres, casados, solteiros, crianças, ou seja, é abrangente, como também nas pastorais, não difere muito. Aqui você faz uma referência no seu livro, a Bento XVI. E você diz assim, que Bento XVI destacou a seguinte frase: os movimentos eclesiais e as novas comunidades que floresceram depois do Concílio Vaticano II constituem um singular dom do Senhor e um recurso precioso para a vida da Igreja. Eles devem ser acolhidos com confiança e valorizados nas suas diversas contribuições, para colocar com confiança ao serviço da utilidade comum de modo ordenado e fecundo. Ou seja, as novas comunidades, elas não estão dispersas, elas fazem parte de um todo. Elas estão em sintonia plena com a Igreja Católica Apostólica Romana. Falando em Igreja Católica Apostólica Romana, nesses dias alguém escreveu para a gente dizendo assim: Dalcides, explica para nós por que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Roda esse VT, vai lá. Na Bíblia, eu sempre vi que os cristãos eram muito perseguidos pelos romanos. Se o Império Romano era algo ruim, por que a Igreja é chamada de Católica Apostólica Romana? O título Romana não significa que a igreja pertença a Roma ou esteja ligada ao Império Romano. Nesse caso, é apenas o título que indica o endereço da sede principal da igreja, Roma. Importante para nós católicos é enxergar o poder de Deus também nesse título de católico romano. Desde o início do cristianismo, os católicos foram perseguidos, caçados, torturados e mortos, justamente pelo Império Romano durante centenas de anos. Desde a liberação da fé cristã pelo imperador Constantino, porém, a sede dos cristãos está em Roma, como quer mostrar ao mundo que os perseguidores sucumbiram frente à Igreja de Deus. Ela, que foi perseguida e martirizada, hoje está situada exatamente na sede do antigo império. Isso prova que Deus sempre transforma o mal em bem, como diz São Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como diz a Bíblia Sagrada, nenhuma instituição permanecerá se não for obra divina. O Império Romano caiu. A Igreja Católica Apostólica Romana, instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo, permanece de pé por 2000 anos. Pronto. No nosso programa eu tenho sempre uma preocupação de trazer formação, de trazer amadurecimento na fé. Porque a fé católica, ela não é baseada em emoção. Sabe aquela coisa de, nossa, tive um encontro com Jesus, chorei muito, tá ótimo. É um primeiro mover do Espírito. Mas a gente não pode parar ali. A gente tem que se aprofundar. A gente tem que dar razões à nossa fé. E é por isso que minha preocupação constante é trazer temas como esse. Igreja Católica Apostólica Romana. O que significa, por exemplo, isso? Está explicado através desse VT. Os santos, você aprendeu um pouquinho sobre um santo fundador da congregação do Papa Francisco. E aí você diz: nossa, Dalcides,
Eu não sabia. Loyola. O que isso significa? Hoje você sabe. Quando eu falo de Francisco de Assis, quantas coisas sobre a vida de Francisco, episódios sobre a vida de Francisco, eu fui trazendo aqui para você. Quando a gente fala de Santa Teresinha do Menino Jesus, alguns falam, sim, aquela santa que tem assim, o amor como centro, é isso. Mas que bom a gente pôde conhecer os pais e a santidade dos pais em alguns programas aqui pela Rede Vida. Eu daqui a pouco vou trazer um outro santo, São Francisco de Sales, daqui a pouco. Mas antes disso, eu estou aqui com novas comunidades. Para quando aí na sua paróquia, por exemplo, se falar de novas comunidades, você entender a que estamos nos referindo. Quando a gente fala sobre novas comunidades, segundo o livro do Laércio Alves, que é uma grande referência, eu acho que é uma das melhores referências que a gente tem sobre os escritos sobre novas comunidades, né? Ele surpreendeu bastante porque, na verdade, Dalcides, eu fiz a filosofia e a teologia na PUC de São Paulo e eu não encontrava, de fato, tem vários irmãos fundadores e muitos autores que escreveram sobre o tema, mas eu não encontrava um livro de uma forma assim sistemática, Exato, que trouxesse a fala dos 3 últimos papas, do Colégio dos Bispos. Então ele está sendo muito apreciado nesse sentido. Eu tive a ajuda aí do Diácono Luizinho, que é o diretor-presidente, ele é o fundador da editora Passo Domini, que auxiliou muito nessa composição, e o professor Felipe, que então foi extraordinário. Leu a obra, me chamou lá, estive na casa dele, foi maravilhoso. Você, num determinado momento, jamais no final do livro, faz várias referências ao Papa Francisco. Eu queria saber, assim, a pessoa do Papa Francisco, né? Assim, o Papa Francisco, enquanto esse grande símbolo que nós temos hoje no mundo, alertando para a situação de pobreza, alertando para questões de justiça, paz no mundo. Quando se refere às novas comunidades, o Papa, de alguma forma, já teve algum pronunciamento oficial? Sim, ele faz alguns pronunciamentos de alguns encontros que acontecem lá em Roma, mas, sobretudo, não diretamente aos movimentos eclesiais, novas comunidades, mas a todos os batizados. Eu trago essa referência, onde ele vai dizer assim, para não engarlarmos o Espírito Santo, ou seja, ele não é meu, o Espírito Santo ele é universal, ele é dado à igreja, né? Ele é o conta comigo, né? Ele é esse subsídio, aquele que vai dar apoio. Então o Papa Francisco ele pede essa inserção porque hoje os meios, as redes sociais nos ajudam muito, né? Além da TV, além do rádio, celebramos 100 anos agora, usurpar, ou seja, pegar esse espaço e ir ao encontro das pessoas, encobrir e tirar as suas dúvidas. Então, quando se fala hoje de movimentos de novas comunidades, esse relacionamento fraterno, e aí a igreja, os subsídios 3 da CNBB vai dizer assim, que ande sempre em comunhão com o pároco local, ou seja, sempre com a igreja. Errar com a igreja, acertar com a igreja, mas sempre com o magistério. Quem vai dar essa forma quem vai dar o caminho direcionado. E o Papa Francisco é muito preocupado nesse sentido e ele também convida, ele foi relator no CELAM, documento de Aparecido, o parágrafo 313 vai dizer que os movimentos eclesiais de novas comunidades são lugares de experiência comunitária, formativa e missionária. É uma grande riqueza, porque tem um cunho realmente formativo, como você bem disse aqui no programa. Teve, assim, algum fato que levou você a entender que Deus estava chamando você para a criação de uma comunidade? Rapaz, essa é uma pergunta que eu me faço até hoje, porque nenhum fundador quer ser fundador, realmente acontece. Eu, como dizia lá 20 anos atrás, já te vendo pela TV, já conhecendo outras comunidades, eu fui visitar as novas fundações, rodei praticamente todo o Brasil, mas ali eu já estava inserido na minha pesquisa sem saber. Quando de fato eu não me encontrei em nenhuma dessas comunidades, iniciamos um trabalho pastoral com a ajuda sempre do sacerdote e aí me foi revelado na escola de formação para consagrados que existia ali um carisma de fundação. Aí eu fui me especializar no sentido da escuta profética e entender esse chamado que ainda não é claro, né? Demora-se muito, o tempo vai testemunhar de fato. Nós estamos aí há 15 anos só. Na sua comunidade se acolhe casais
Pessoas mais novas, jovens, tem limite de idade? Não tem limite de idade, tem lugar para todo mundo. Todo mundo. Então, novamente, qual que é, assim, o caminho mais prático? Vamos no Instagram? Vamos no Instagram, Laércio Discípulo ou a comunidade Discípulo Dom, e você encontra a gente. Ok, então tá aí, ó, Laércio Discípulo. É dessa forma que, através do Instagram, você vai ter acesso à comunidade. Nós vamos agora a um testemunho de benfeitor e daqui a pouquinho eu vou trazer o conhecimento sobre São Francisco de Sales, já no finalzinho desse nosso programa. Vai lá. A Rede Vida, ela traz Jesus para perto das pessoas e aproxima as pessoas de Deus, que fortalece, que nos ajuda a erguer a cabeça e enfrentar os problemas, porque não é fácil, mas quando você tem uma televisão, né, como a Rede Vida, que traz novenas, que traz as missas, que traz tudo para que a gente precise para nos fortalecer a fé, é realmente uma graça muito grande. 1h45. Obrigado, viu, todos aqueles que estão entrando em contato. 0 Operadora 11 4200 8080. Se você pegar o telefone e entrar em contato agora, você vai perceber uma coisa. Você vai ser super bem acolhido. Ah, Dalcides, não consegui falar hoje. Não tem problema. Eles, ao longo do dia, vão entrar em contato com você. 0 Operadora 11 4200 8080. Se você já é benfeitor, mas quiser fazer uma doação extra, porque tem gente que, dependendo do mês, tem condições de fazer alguma doação extra. Aí eles estão mandando uma medalhinha simplesinha de Nossa Senhora, mas é só para que você tenha uma recordação que no mês de Nossa Senhora você estendeu as mãos e fez essa doação como madrinha ou como padrinho. Eu sempre gosto de ser assim muito transparente com você. Mês passado nós não conseguimos chegar aos 100% daquilo que a gente precisa a cada mês. A gente chegou a 95%. Claro que os desafios foram assim, muito grandes. O que a gente fez? A gente empurrou para esse mês os 5% que a gente não conseguiu lá. Então, chegar aos 100% nesse mês é mais desafiador, porque é um pouquinho mais difícil. A gente vai começar a trazer a porcentagem a partir de amanhã, dia 15, a gente vai começar a trazer a porcentagem de quanto estamos rumo aos 100%. Então, eu queria que você soubesse uma coisa. Com toda a transparência e verdade, você não pode ajudar esse projeto, não deve ajudar esse projeto, se por acaso você for tirar, por exemplo, aquele pãozinho que você ia comprar ali na padaria. Ai, Dalcides, eu não vou comprar o pãozinho, vai comprar o pãozinho. Ah, aquele litrinho de leite, vai comprar o litro de leite, não vai ajudar o projeto. É só para ajudar o projeto aqueles que não sentirão falta dessa doação. Eu digo isso, minha gente, porque eu preciso ficar assim com a consciência muito tranquila, porque aqui tudo é de verdade. Então, nós só aceitamos doação de quem não tira daquilo que é essencial. Por que eu digo isso? Porque a gente realmente te ama, sabe? E é de verdade isso. A gente quer o seu bem. Ah, Dalcides, eu não estou numa fase boa. Cuida primeiro de você. Quando você se ajeitar, estiver bem, aí você fala, Dalcides, agora sim, agora esse pouquinho aqui não vai fazer falta. É aí que eu quero a sua contribuição, a sua ajuda. Porque esse é um projeto extremamente verdadeiro e sério. Nós queremos evangelizar através da televisão, mantendo a fé viva de uma multidão. E para isso, eu preciso, claro, da sua ajuda, mas no momento certo da sua vida. Não ajude se você não estiver no momento certo de ajudar. Tá claro isso? Isso me deixa mais sereno, mais tranquilo. Agora, que você pode contar comigo, pode contar sempre, sempre. Eu sou seu amigo, não importa onde estiver, não importa o que vier, meu amor sempre estará contigo, pra sempre. Eu sempre vou estar contigo.
comigo, eu sou seu amigo. Não importa afinal que o mundo seja mau, meu amor sempre estará contigo. Nos momentos de alegria ou de tristeza, ou em tudo, enfim. Nos tormentos das paixões desencantadas, pode chamar por mim. No silêncio, nos conflitos mais profundos. São Francisco nasceu no Castelo de Sales, na França, em 1567. Foi o primogênito de 13 filhos e seu nome foi escolhido por causa da devoção que a família tinha a São Francisco de Assis. Francisco estudou em Paris, fazendo seus estudos universitários com os jesuítas, onde aprendeu muitas disciplinas, esportes e várias línguas. Devido à sua espiritualidade, tornou-se diretor espiritual e grande pregador. Já formado, aos 24 anos de idade, Francisco voltou para sua terra natal junto de sua família, que já tinha lhe arrumado um emprego como senador. A família também escolheu uma jovem rica e nobre para ser a sua noiva. Apesar de ser o principal herdeiro da família e ter seu futuro garantido, sentia fortemente dentro de si o chamado para servir exclusivamente a Deus, a ponto de fazer voto de castidade. A Virgem Maria, por quem tinha uma devoção especial, era sua principal protetora. Contrariando os desejos de seus familiares, se tornou padre. E foi um grande sacerdote que buscou a santidade não só para si, mas também para os outros. Ele conseguiu muitas conversões e se tornou um importante confessor e diretor espiritual, e isso, logo nos primeiros 5 anos de padre. Foi o fundador da Ordem da Visitação, titular e patrono da família salesiana fundada por Dom Bosco, que se inspirou nele ao adotar o nome salesiano. Também é patrono dos escritores e jornalistas católicos, devido ao estilo e ao conteúdo dos seus escritos. Um apóstolo do amor e da misericórdia, um homem que conseguiu expressar com a sua vida a mansidão do Senhor. São Francisco de Sales, rogai por nós. Mais um momento de formação para você. Novas comunidades de São João Paulo II e Bento XVI ao Papa Francisco. Eu queria que esse livro você tivesse acesso, você pudesse adquirir. Como é que eu faço, Dalcides? Vamos fazer o seguinte, o melhor caminho, tá aí, Laércio Discípuli. É dessa forma que você vai ter ali todas as referências e tudo que você precisa para adquirir. Se você participa de alguma comunidade por esse Brasil afora, ou se você está sentindo no coração o desejo de aprofundar esse tema por algum motivo, por favor, tenha esse livro em mãos. Laércio, eu quero te agradecer muito, 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 muito. Momento especial de bênçãos, de graças, e eu quero convidar você para rezar comigo a oração da noite. Pode ser? Pode ser. Obrigado mesmo, tá? Que agradeço a oportunidade, viu, Dalcides? Você já imaginou se alguém agora, nos acompanhando nessa madrugada, quase 2 horas da manhã, fala assim, eu quero conhecer um pouco mais dessa comunidade, a comunidade Discipuli Domini. Eu estou curioso, como é que vai fazer? É Laércio Discípuli. Pronto, é dessa forma aqui que você vai conhecer. Obrigado, tá? Eu que agradeço, muito obrigado, viu? Vamos rezar um pouquinho? Vamos rezar. Vamos à oração da noite, então. Vamos lá. Você vai rezar comigo, você que está em casa, você vai rezar com o Laércio. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometesses, ó Senhor. Pois meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. E nós juntos vamos fazer essa oração
Ela é muito bonita. E ela diz assim: Visitai, Senhor, esta casa. Visitai, Senhor, esta casa. E afastai as ciladas do inimigo. E afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos. Nela habitem vossos santos anjos. Para nos guardar na paz. Para nos guardar na paz. E a vossa bênção. E a vossa bênção. Fique sempre conosco. Fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. 11 horas da manhã estou ao vivo aqui pela Rede Vida, 4h15 da tarde, ao vivo, esperando você. E pode ter certeza de uma coisa, eu todos os dias coloco você em oração. Se você pode, aproveite esses minutinhos ainda, entre em contato com a gente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau. Não há mal que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Nem a tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Nem a tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Nem mesmo o ódio poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, seus familiares e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar sempre atualizado.